Aqui no canal nós já temos 2 vídeos focados em receptores colinérgicos. Um deles focado no subtipo muscarínico e o outro focado no subtipo nicotínico. Hoje chegou a vez de um novo tipo de receptor, conhecido como receptor adrenérgico. São muito importantes para várias funções que a gente vai comentar aqui. Se você se interessa nesse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Cristian Morato, eu sou médico e você está vendo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. Antes de a gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e comentário ali embaixo que são muito importantes para o canal. Além disso, não esquece do botão compartilhar. Você consegue compartilhar esse vídeo para qualquer pessoa em qualquer rede social, inclusive no WhatsApp. Antes da gente falar dos receptores adrenérgicos, vamos falar um pouquinho dos ligandes, as substâncias que se ligam ao receptor. O nome dessas substâncias são adrenalina e noradrenalina, que também podem ser chamadas, respectivamente, de epinefrina e norepinefrina. Essas substâncias são liberadas por 2 sistemas do nosso corpo. Um deles é o sistema simpático, enquanto que o outro é o sistema adrenal, ou seja, a nossa medula adrenal, da glândula adrenal. Para quem não lembra desse nome, a glândula adrenal, também conhecida como glândula suprarrenal, aquela gordurinha que fica em cima do rim, que produz hormônios. Ela se divide em córtex, que é a região que produz os corticoides, o cortisol, a aldosterona, e enquanto a parte interna, a medula, ela produz as catecolaminas, a adrenalina e noradrenalina. Agora que essas substâncias foram produzidas por esses 2 mecanismos e foram liberadas, elas precisam se conectar aos seus receptores para que aí então possam realizar os seus efeitos. E esses receptores, eles vão se espalhar em várias regiões do corpo, tendo vários efeitos diferentes. E por conta disso, para facilitar o estudo, esses receptores foram subdivididos em vários tipos que a gente vai falar agora. O primeiro tipo são os receptores alfa-adrenérgicos. Esses receptores alfa-adrenérgicos, eles vão se subdividir em alfa-1 adrenérgicos e alfa-2 adrenérgicos. Vamos focar agora primeiro nos alfa-1. Os alfa-1, pessoal, se localizam em várias regiões do nosso corpo. Podem estar na próstata, podem estar nos vasos sanguíneos, podem estar nos uréteres ali da via urinária, podem estar em vários lugares. E a função deles, quando a adrenalina se conecta nesse receptor, é de causar uma contração dos músculos, porque esse receptor está especificamente em alguns músculos dessas regiões que nós falamos. Por exemplo, no vaso sanguíneo vai ser o receptor alfa-1B. Por que ele recebe essa sigla B ali no final? Porque os receptores, por exemplo, que estão na próstata, que são os alfa-1A, por exemplo, são diferentes dos receptores alfa-1B que estão nos vasos. Se eu usar um medicamento que inibe o receptor do vaso sanguíneo, ele não vai inibir o receptor que está lá na próstata e ele não vai inibir o receptor, por exemplo, do uréter, mesmo sendo um receptor alfa-1. Por isso que a gente fala que os receptores alfa-1, eles precisam de uma subdivisão, ou seja, alfa-1A, que é o que está na próstata e via urinária, por exemplo, alfa-1B, que é o dos vasos sanguíneos, alfa-1C e alfa-1D. Esses 2, eles também são encontrados na via urinária. Então a gente percebe que, para termos de conhecimento, a gente tem que entender que os receptores alfa se dividem em alfa-1A, alfa-1B, alfa-1C. E tem o alfa-2 também, que vai ser o assunto que eu vou comentar agora. Vamos falar um pouquinho agora desse alfa-2. Esse receptor alfa-2, ele se localiza na membrana pré-sináptica dos neurônios adrenérgicos, dos neurônios do sistema nervoso simpático que eu comentei recém para vocês. Qual é a função dele? Inibir a liberação de ainda mais adrenalina. Veja bem, imagina que nós temos 2 neurônios. O neurônio pré-sináptico, que é o que libera adrenalina e nora, e o pós-sináptico, que é o que vai receber essa adrenalina e essa nora. Agora, se o pré-sináptico libera adrenalina e nora, como é que ele vai parar de liberar? Quando ele vai parar? Aí que tá o X da questão. No próprio neurônio pré-sináptico, na sua própria membrana, nós temos um receptor que vai receber esse neurotransmissor que acabou de ser liberado e ele vai inibir a liberação de ainda mais neurotransmissores. Por isso que a gente fala que o receptor alfa-2, ele é um tipo de receptor modulador da sinapse.
Aconteceu a sinapse, liberou adrenalina, ele inibe a liberação de ainda mais adrenalina para meio que cortar a sinapse ali. Antes da gente ir para os receptores beta-adrenérgicos, uma dica para vocês. Muitos professores ensinam sobre os receptores alfa-1, que se localizam nos vasos sanguíneos, e parou por aí. É o que muito aluno vê e é o que muito é cobrado nas provas. Então uma dica para você é o seguinte: pensa no formato do alfa. Ele não tem um orifício no meio? Se você pegar um vaso sanguíneo e cortar e fizer um corte transversal nele e olhar, não tem um buraquinho, um furinho também? Pois é, alfa 1 então vai estar no músculo liso dos vasos sanguíneos, e como ele é ativado, como eu falei, ele vai causar vasoconstrição dessa região, ele vai contrair o músculo e vai aumentar a resistência dessa região, aumentando a pressão arterial. Por isso que nós temos medicamentos que inibem a vasoconstrição, inibindo esse receptor alfa-1 justamente para a vasoconstrição não acontecer e a pressão não aumentar. Agora, indo para os receptores beta-adrenérgicos, a gente subdivide eles em 3 tipos: os beta-1 adrenérgicos, beta-2 e beta-3. O beta-1, pessoal, ele é um receptor que se localiza no coração, e aí tem um jeito da gente lembrar. Olha só, pensa no beta, tá? O formatinho do beta, ele tem 2 câmeras, uma em cima e uma embaixo. E lembra do coração. O coração também tem câmeras em cima e embaixo. Ele tem 4, beleza, mas ele tem câmera em cima e câmera embaixo. Não é uma câmera, né, uma do lado, uma do outro. Não, é uma em cima, uma embaixo. Beleza, igual o beta. E o beta é então um órgão só, que é o coração, tem câmeras em cima e câmeras embaixo. Então o receptor beta-1 se localiza no coração. Quando ele recebe adrenalina e noradrenalina, ele causa o quê? O aumento do inotropismo, ou seja, causa aumento da força de contração, o aumento do cronotropismo, que é o aumento da frequência cardíaca, o aumento da excitabilidade do coração também. Então ele vai aumentar todas as forças capazes que podem aumentar o débito cardíaco e dessa forma aumentar também a pressão arterial. Quando a gente fala de receptor beta-2, aí sim esse receptor tem um jeitinho de lembrar onde que a gente vai encontrar ele. Olha só, beta-2. Na caixa torácica nós temos um órgão que é par, ou seja, existem 2, os nossos pulmões. Então o pulmão, que é o lado direito e esquerdo, ele vai ter em sua via respiratória o receptor beta-2. Onde na via respiratória? No músculo da via respiratória, músculo liso que circula a via respiratória. Por isso, nós temos alguns medicamentos que são beta-2 agonistas, porque eles vão fazer o que na via respiratória? Eles vão auxiliar, ajudar o receptor beta-2 a se ativar, como por exemplo o salbutamol. O salbutamol é um beta-2 agonista de curta ação, porque ele age de forma rápida e por um pouco período de tempo, diferente, por exemplo, de alguns medicamentos que tem uma longa ação. Então ele tem um tempo de ação curto e ele age nesse receptor. Para que ele serve? Para fazer a broncodilatação, porque o músculo, ao receber adrenalina ou ao receber os fármacos que ativam ele causa um relaxamento. Então por isso que esse medicamento é legal, porque quando a pessoa, por exemplo, está numa crise asmática, essa contração da via respiratória não vai acontecer porque o medicamento está relaxando o músculo. Então ele vai expandir a via respiratória, permitindo uma melhor passagem de ar pela via respiratória. Outro lugar que a gente encontra o receptor beta-2, nós temos 2 braços, 2 pernas. O que a gente tem bastante nessa região? Músculo. Então nos músculos estriados esqueléticos nós também temos receptores beta-2. Mas aonde no músculo? No vaso sanguíneo do músculo, na irrigação do músculo. E a mesma coisa vai acontecer quando uma adrenalina se conecta ali. Vai ter uma vasodilatação, ok? Quando o receptor beta-2 é ativado, acontece uma vasodilatação, uma maior passagem de sangue para dentro desse órgão. Já os receptores beta-3, eles se localizam na bexiga, lá no músculo detrusor da bexiga, pessoal. E também eles são responsáveis, quando ativados, de estimular a lipólise, que é a quebra de gordura. Quando ativados, eles informam o interior das células para causar degradação do colesterol acumulado lá dentro dessa célula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Dei uma resumida, bem resumida aqui no nosso vídeo sobre receptores adrenérgicos. Basicamente, você tem que entender onde eles se localizam e qual é a função nessas regiões. Eu acho que vai ter alguns cortes bruscos, talvez, durante a edição. Não sei como que vai ficar no final, porque eu tive uma crise de tosse aqui durante a gravação, porque eu ainda tô me recuperando do Covid. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!